Olá! Você ainda se perde aí no meio de tantas propriedades que tem no logaritmo? Tem dificuldade em resolver questões aparentemente simples e que são resolvidas rapidamente só com a definição de algumas regras, de algumas propriedades? Bom, então, se você tem essa dificuldade, fica comigo aqui até o final dessa aula que vai ter dicas do começo ao fim. Então, não perca nenhum minuto aqui dessa aula, que vai ser bastante rápida e prática para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo aqui no Japão, atendendo também aqui no YouTube a todos os alunos de todas as partes do mundo. Convido aí também a assistir não apenas essa aula, mas uma série de aulas aí nas mais diversas playlists. Certamente alguma delas vai atender a sua dúvida e poderá te ajudar bastante. E gostando da apresentação, da didática, inscreva-se nesse canal, dê um like nos vídeos que você mais gostar e deixe ativado o sininho para estarmos aí nos interagindo aí semanalmente. Ok? Vamos então à nossa aula de hoje. Vamos lá! Bem, a grande dificuldade no estudo do logaritmo não está exatamente no logaritmo, mas sabe onde estão? As dificuldades que o estudante encontra no estudo do logaritmo, na verdade, nem sempre é exatamente no logaritmo, mas sim nas propriedades fundamentais da matemática, como fração, potenciação, radiciação. Então, vamos fazer aqui um breve resumo, aqui, uma breve recapitulação aqui de alguns dados fundamentais para a gente entender as propriedades do logaritmo, tá? Então, primeira coisa, olha só, qualquer número inteiro que você encontrar, por exemplo, se você tem lá o número 5, o número 5 você tem que subentender que ele tem, por exemplo, o 1 aqui no expoente, não precisa escrever, ele tem também o 1 escondido aqui na frente dele, multiplicando por ele, também não precisa escrever. Ele tem também o 1 aqui no denominador escondido, também não precisa escrever, tá? Então, você tem que entender que qualquer número que você vê, ou qualquer letra, tem um expoente, tem um número na frente e um denominador unitário também. Tá? Então, por exemplo, 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1. Ou 5 elevado a 1 sobre 1 é a mesma coisa. Ou 1 vezes 5 elevado a 1 sobre 1. Ou seja, tudo isso daqui é a mesma coisa que 5. É claro que você não vai escrever toda hora o 1, que não há necessidade. Você entendendo a presença dessa unidade, é mais fácil você entender também as transformações que ela vai sofrer. Por exemplo, se eu quiser passar esse 5 para o denominador, eu posso, mas desde que eu mude o sinal do expoente. O 5 é a mesma coisa que 1 sobre 5 elevado a menos 1. Alguém pode perguntar, mas esse 1 aqui apareceu do nada? Não, não apareceu do nada, é esse 1 aqui que já estava presente, tá? Que antes não precisava escrever, mas agora, como ele está sozinho, eu preciso escrever. Quer dizer que se eu pegar uma letra que representa um número qualquer, o B é a mesma coisa. O B pode ser representado, então, também na forma 1 sobre B elevado a menos 1. Agora, um detalhe também que eu vou ter que utilizar nesse conceito é o 1. O 1 é a mesma coisa também que 1 sobre 1 elevado a menos 1, concorda? E se eu trocar de lugar esse 1 elevado a menos 1 com esse 1, eu posso também afirmar que 1 é igual a 1 elevado a menos 1. Ok, gente? Tá? Então, lembre bem, ó, se eu posso multiplicar em cruz aqui, ó, 1 vezes 1 menos 1 dá 1 elevado a menos 1, igual a 1. 1 vezes esse 1 aqui que está escondido. Tá? Então, eu escrever 1 ou 1 elevado a menos 1 é a mesmíssima coisa. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou ter que utilizar esse conceito também. Então, olha só, na afirmativa 1 está escrito assim: o log de b na base 5 é igual a menos log de 1 sobre b na base 5. Isso é falso ou verdadeiro? Bom, vamos ver. Vamos trabalhar aqui, ó, log de b na base 5. Mas conforme eu deduzi aqui em cima, o b não pode ser escrito também nessa forma aqui, 1 sobre b elevado a menos 1. Então eu posso dizer que log de b na base 5 é a mesma coisa que log de 1 sobre b elevado a menos 1.
Muito bem, agora o 1 também não pode ser escrito na forma de 1 elevado a menos 1, então eu posso dizer também que ele é igual a log de 1 elevado a menos 1 sobre b elevado a menos 1, fecha o parênteses aqui, na base 5. Agora, antes de eu terminar essa questão, vamos lembrar uma outra propriedade da potenciação. Então veja que o problema maior aqui é regrinha de fundamento básico da matemática, não exatamente do logaritmo. Então, olha só, quando eu tenho uma potência, por exemplo, 2 ao cubo sobre 4 ao cubo, na propriedade da potenciação eu posso escrever também quando as potências do numerador e denominador são as mesmas, eu posso escrever de uma maneira mais simplificada 2 sobre 4 elevado ao cubo. Quando você tem o mesmo expoente, tanto no numerador como no denominador, você pode colocar a fração entre parênteses e fora do parênteses você escrever essa potência, esse expoente. Então, quer dizer que qualquer expoente que você vê fora do parênteses significa que ele está elevando tanto o numerador como o denominador, tá? Para você não ficar escrevendo toda a mesma coisa aqui, ok? Então, usando essa propriedade, eu posso escrever então que log dessa fração 1 sobre b elevado a menos 1, porque ambos aqui estão com o mesmo expoente. Então eu deixo escrito dessa forma aqui. Agora sim, uma propriedade do logaritmo. Uma das primeiras propriedades e, pessoal, muito importante, tá? Então eu vou fazer aqui uma interrupção aqui no exercício e escrever aqui uma regrinha da propriedade. Então, log, fazer com exemplo, log de a elevado a c na base b, eu posso transformar da seguinte forma. Esse expoente do logaritmando, eu posso passar aqui na frente do logaritmo, então vai ficar c log de a na base b. Então, toda vez que você vê o logaritmando elevado a um expoente, você pode jogar esse expoente na frente do logaritmo e multiplicar por esse log que sobrou. Okay? Então, falar log de a elevado a c na base b é igual a c vezes log de a na base b. Essa propriedade muito importante, muito utilizada aí nas questões sobre logaritmo. Então, quer dizer que eu posso jogar o menos 1 aqui na frente? Posso. Então, vai ficar, isso aqui vai ficar igual menos 1 vezes log 1 sobre b na base 5. Mas, conforme eu disse, quando você multiplica 1 por qualquer número, não precisa escrever. Então, é a mesma coisa também que menos log de 1 sobre b na base 5, ok? Então, quer dizer que essa primeira afirmativa, a afirmativa 1, está correta, ok? Entenderam? Tá? Então, vamos para a afirmativa 2 agora. Afirmativa 2. Então, a afirmativa 2 diz o seguinte, ele está dizendo que log de 5a na base 4 é igual a log de 5 na base 4 vezes o log de a na base 4. Pessoal, muito cuidado com essa propriedade, ela engana muitos alunos, mas muitos mesmo, tá? Então, guardem sempre, quando no logaritmando você tem dois elementos se multiplicando, sempre lembrando que quando você tem um algarismo junto com uma letra, significa que estão se multiplicando. Então, quando há uma multiplicação, essa propriedade aqui está errada. Você vai toda vez que você tiver uma multiplicação, você vai fazer a seguinte, log de 5a na base 4 é a mesma coisa que log de 5 mais log de a na base 4. Ou seja, quando você tem um produto no logaritmando, você vai desmembrar numa soma. Assim como se fosse 5 sobre A, 5 dividido por A, ao invés da soma seria subtração, como nós vamos ver em um exercício aqui na frente, tá? Ok? Então, ela está errada, a afirmativa 2, ok? Vamos para a afirmativa 3 agora. Esse 3 aqui, na verdade, nós já fizemos na questão 1. Lembra? Quando você tem um expoente no logaritmando, então log de b elevado à sétima potência na base 3 é a mesma coisa. O 7 cai aqui para frente e transforma num produto 7 vezes log de b na base 3. Então, a afirmativa 3 está correta. E a
questão 4, afirmativa 4, diz o seguinte. Ele está dizendo que log de A na base A é igual a A. Primeiro, antes da gente analisar isso aqui, vamos lembrar que a base jamais será igual a 1. Ou seja, ela tem que sempre ser positivo e diferente de 1. Enquanto que o logaritmando sempre tem que ser positivo. Então, essas duas condições são as condições de existência de um logaritmo. Feito isso, agora sim, se ele é diferente de 1, se eu utilizar a definição de logaritmo aqui, ó, o a base, eleva o logaritmo, ou seja, a elevado a A é igual ao logaritmando A. Ora, se ele é diferente de 1 e é maior do que 0, essa afirmativa não é verdadeira. Para que essa afirmativa seja verdadeira, log de A na base A sempre será 1, porque A elevado a 1 será sempre igual ao logaritmando A, desde que ele seja diferente de 0 e diferente de 1. Ok? Tranquilo? Então, grave essa propriedade que também é importantíssimo. Quando você se deparar com um logaritmando igual à sua base, o logaritmo será sempre 1. Ponto. Tá? Vamos então agora para a nossa próxima questão. Bem, nessa última questão aqui, então eu tenho que log de 20 na base 10 mais log de 50 na base 10. Alguém pode estar perguntando, mas como 10? Em logaritmo, pessoal, quando a base é 10, não há necessidade de escrever. Isso é uma convenção mundial, tá? Então, onde você estiver, se escrever log de 20 sem nada aqui, qualquer pessoa que manja de logaritmo vai saber que aqui é base 10, ok? Não precisa escrever. Mas quem quiser escrever para não esquecer, pode, tá? Não tem problema nenhum. É igual a quanto? Bom, então é o seguinte, antes, lembra, agora há pouco a gente fez essa propriedade, quando você tem, vamos lembrar aqui do lado, aqui, log de A vezes C na base B, quando você tem um produto no logaritmando, você pode transformar o produto numa soma de logaritmos, como log de A na base B mais log de C na base B. Então, da mesma forma que eu transformei esse produto numa soma de logaritmos, eu posso transformar uma soma em produto também. Então, vale a recíproca também, ok? Então, como eu tenho uma soma, eu posso transformar esse camarada aqui num produto. Então, eu posso dizer que log de 20 na base 10 mais log de 50 na base 10 é a mesma coisa que log de 20 vezes 50 na base 10 aqui. Vou escrever aqui só para fazer a operação aqui. Ora, mas log de 20 vezes 50 não é a mesma coisa que log de 1000 na base 10? Ora, mas 1000 é a mesma coisa que... Então, olha só. Log... O 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. Então, 10 ao cubo na base 10. Agora, voltando aqui àquela última propriedade que a gente viu, que é potência aí do logaritmando, basta pegar esse expoente 3 e passar aqui na frente do log e transformá-lo num produto. Então fica 3 vezes log de 10 na base 10. E a gente viu também que quando a base é igual ao logaritmando, esse logaritmo vale 1. Então isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 1. Logo, então essa soma aqui é a mesma coisa que 3. A alternativa C. Ok, gente? Bom, essa primeira aula só de questão termina por aqui. Pretendo fazer outros aí na medida do possível e esperando que vocês tenham entendido. Deixo aqui o meu abraço a todos e espero vocês na próxima aula. Um grande abraço, gente. Tchau. Até.